uma pergunta que ela fez, eu não concordo dessa forma. Ela disse assim, eu estou tentando. Quando a gente aceita Jesus, que tem certeza que aceitou, eu digo, aceitei. Eu estou tentando mudar, mas eu aceitei. Mas às vezes tem gente que não sabe explicar direito. Aí fala Não assim. tem isso também. É como eu mesmo não sei explicar direito. Então o pessoal me perguntar, a resposta também é essa. Eu aceitei a Jesus como meu salvador. Aí você responde assim, não perco um culto, eu estou participando do jejum, eu não perco um domingo, não perco uma sexta, a pessoa vai ter certeza de que você é uma crença que precisa ser Deus. Agora, é um processo, um batismo, é um processo que o tempo vai dizer. Por exemplo, o irmão Ivanilton aceitou Jesus. A gente ora. Venilton. Aceitou Jesus. A gente ora para permanecer firme. Essa é a função da gente. Ora para permanecer firme. Para cada dia, o processo que ele tiver de amadurecimento espiritual foi se confirmando que ele realmente recebeu o Espírito Santo. Essa é a função. E a gente tem que acrescentar a família dele, que a esposa dele não é assim. Uhum. Quando ela for, ele vai ajudar muito a permanência dele. Entendeu? Então, irmãos, é um processo. A gente entende isso com facilidade. Agora, revestimento é um degrau acima. Revestimento é um degrau acima. Com certeza. Revestimento, quando você recebe o Espírito Santo, você perde o peso, aquela carga que você leva de culpa, de aquele pesadelo psicológico que as pessoas têm. Tem mulheres que abortam uma criança e levam aquilo como culpa eternamente. Aceita Jesus vai dar e tira para tudo. O revestimento é outra coisa. Você começa a ver as coisas numa perspectiva espiritual, numa visão ampliada, antecipada. Nem todo mundo, né? Pastor, mas tem gente que só acredita assim, se for batizado com o Espírito Santo, se falar em língua, né? Aí muitos perguntam, você já foi batizado? Isso é revestimento. Falar em língua é sinal do revestimento. Sim, mas muitos perguntam assim, você já foi batizado? É porque é cultural. É uma cultura. É uma cultura. Normalmente as pessoas dizem isso. Eu sou batizado, já fui sim. Mas todo crente que verdadeiramente se converteu, ele tem o Espírito Santo. Ele está no processo de santificação, de regeneração. Mas automaticamente, se ele foi sincero com Deus, quando ele confessou, ele recebeu o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele para ele se ir regenerando, se santificando, se transformando. Aí tem pessoas que isso acontece automaticamente, tem algumas que vai aos poucos. Então isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que quando levanta da oração, já levanta transformado. Se era alcoólatra, já deixa, já chega em casa, já joga tudo. Conheço pessoa que não tinha roupa, passou 3 meses indo para a igreja com uma única saia, uma única blusa, mas jogou tudo que era de roupa fora. Aqui nós precisamos dessa doutrina. Então assim, ela chegou em casa, ela já estava transformada. Aquele shortinho, aquelas roupas que ela vestia. Não, Jesus, não precisa não, porque aí a gente vai deixando para a pessoa mesmo. Não, eu estou explicando, Josefa, o que aconteceu com essa pessoa. Eu estou falando que ele... Que foi automático, agora, entendeu? né? Então tem pessoas como é que se diz? Que é viciado em droga e automaticamente fica limpo. E tem outros que vão aos poucos. Tem pessoas que a gente conhece que está lutando para deixar o fumo e é ali. Não deixa Jesus por nada, mas ainda não conseguiu deixar o vício do fumo. Entendeu? Então, eu passei o quê? Eu passei de 96 para 2009, quantos anos? 13 anos para me converter. Eu era crente, mas não era convertida. Eu passei 13 anos. E da regeneração... Ia para a igreja, bem vestida, dava paz do Senhor. Era dirigente de departamento, professora de escola bíblica, secretária da escola bíblica, era responsável pelo asilo dos velhinhos, era responsável pela evangelização, e eu achava que eu era convertida. Mas chegou uma época na minha vida que eu vi que eu não era convertida. Eu vim me converter em 2009, final de 2009. Essa história aí é uma história meio longa, porque assim, tá certo, eu aceitei Jesus, eu me converti no dia que eu aceitei. Tem coisas que eu ouvi a palavra que o pastor ministra hoje aqui, ninguém tá meu Deus, eu preciso me converter. Conforme aquela doutrina, aquela palavra que o Senhor falou, aí eu preciso me converter. Quer dizer, não é que eu não esteja convertido, no momento que eu aceitei Jesus, eu me converti. Agora assim, e ao ouvir a palavra que o pastor falou, as minhas condições estão tão baixas para o nível que ele está falando, que meu Deus, eu preciso me converter. Mas é diferente do meu caso, irmão Renício. Porque o meu caso, eu estava fazendo uma coisa que eu me esforçava para aparentar ser uma coisa que eu não era. Entendeu? Então assim, eu me vestia daquela forma, mas eu não gostava de me vestir daquela forma. Então eu batia muito de frente com a
a liderança da igreja. Porque assim, por exemplo, eu era dirigente do departamento de adolescente. Lá o departamento de adolescente tinha 100 adolescentes. Então assim, aquelas meninas, naquela época da Assembleia de Deus, era proibido você fazer sobrancelha, era proibido você tirar os pelos das pernas, era proibido você aparar o cabelo. Então, em algumas coisas eu fazia e outras eu obedecia, em outras não. Por exemplo, aparar o cabelo eu aparava. Isso aí não quer dizer que a senhora não era convertida. Espera aí. Aí a menina chegava e dizia assim, ô irmã Tânia, por que a senhora pode aparar o cabelo e eu não? Eu digo, minha filha, porque na Bíblia não diz que a gente não pode aparar o cabelo. A Bíblia diz que é proibida a mulher raspar a cabeça e não cortar o cabelo. Ela disse, mas por que o pastor... Aí eu digo, aí você vai perguntar a ele. Porque se ele mostrar... Eu era desse jeito, entendeu? Mas não era isso não, irmão, que eu estou dizendo que eu não era convertida. Sim, Eu não era convertida porque eu não sentia a presença de Deus. Entendeu? Eu não tinha a intimidade que eu tenho hoje com Deus. É diferente. Tinha alguns momentos na minha vida, algumas coisas assim, que eu tive experiência com Deus. Algumas coisas. Mas eu não estava com o coração limpo a ponto de deixar o Espírito Santo tomar conta e dizer assim, agora é o Senhor que é o Senhor da minha vida. Então assim, tinha coisas na minha vida que eu dizia assim, ó, o Espírito Santo só pode atuar até aqui. Daqui para cá não, aqui é comigo. Ô, irmãos, eu não sou 100% convertido com relação ao temperamento. Não sou. Todo dia peço a Deus misericórdia. A qualquer momento eu explodo. Se eu tiver fora do controle, eu explodindo. Você nunca me viu explosivo. Então eu peço a Deus misericórdia para mim. Você manter sempre a tranquilidade, a calma. Porque eu não sou convertido no temperamento. E não tenho vergonha de dizer isso. Agora, esse é o meu calcanhar de Aquiles. É o meu espinho na carne. É o meu espinho na carne. Agora, eu não vou para o céu, não? Claro que eu vou. Agora, o processo do temperamento, eu acho que vai chegar o dia do arrebatamento, eu não estou bom. Entendeu? Você nunca vai estar perfeito. Nunca. Perfeito. Aí já era Cristo. Aí, no caso, alguém chega pra gente assim, uma pessoa que não foi revestida, não falou em línguas ainda. Se chegar pra gente e perguntar, você é batizado com o Espírito Santo? Sim, só não tem um investimento. Porque quem dá a certeza a certeza de que nós somos salvos, irmão Téria, não é falar em línguas. A salvação é como a irmã Nezinha falou, é um selo que o Espírito Santo coloca em nós. Nós temos aquela certeza, aquela convicção. Aí se alguém disse assim, mas por que você tem tanta certeza que vai pro céu? Aí faz aqui o Luciano Subirá, né? Eu não sei porque sei, só sei que eu sei. Tem uma pregação que ele diz assim, né? Que o pastor perguntou, ele tinha 15 anos de idade. Disse, você tem certeza que você vai pro céu? Tenho. Se uma carreta ia atropelar aqui, não deixa nada, você vai pro céu. Vou, mas por que você tem essa certeza? Aí ele disse, eu não sei porque eu sei, mas eu sei que eu sei que eu vou pro céu. Então assim, aí ele disse, aí o pastor respondeu para ele, isso é o Espírito Santo dentro de você, confirmando com o seu espírito de que você é salvo. Esse é o batismo. Quando o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Aí, como é que eu tenho certeza de que é dessa confirmação? Aí você vai vendo. Tem coisa que você fazia antes, que se você for fazer, aí uma vozinha lá dentro bate você. Isso é o Espírito Santo falando no seu espírito que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. E isso comigo aconteceu, ainda está acontecendo. Comigo, o meu processo de transformação ainda está acontecendo. Tem pessoas que é automático. É como o tipo que a gente vai dizer uma coisa, aí na hora, uma coisa errada, né? Na hora que a gente vai falar, aí lembra. Exatamente. Não posso falar isso. Isso é o Espírito Santo. Quando eu vou falar, né? Eu digo, eu não posso falar isso, agora eu estou na igreja. É assim que eu falo. Isso é o Espírito. Isso é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Entendeu? Então, assim, você vai aos poucos mudando. Eu tenho lutado bastante, como o pastor disse, né? Que o espinho na carne dele é o temperamento. E eu sou pior ainda. Porque eu tenho lutado bastante para controlar a minha impulsividade. Tem outros espinhos, né? Mas menores. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu falo assim. Então, se vocês me conhecessem há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a minha filha tem o maior pavor. Não pergunte nada à minha mãe se você não quiser ouvir a verdade. Então, assim, sabe aquele super sincero? Se você dissesse assim, Tânia, essa roupa tá boa em mim, eu dizia, não, tá horrível. Se eu achasse, eu dizia, tá horrível. Então, ninguém gostava de pegar. A minha filha chegava e dizia bem assim, se você não quiser ouvir a verdade, não pergunte nada a ela, viu? Porque a minha filha, quando nasceu, era a coisa mais feia do mundo.
A minha filha quando nasceu. Primeira vez que eu já vou dizer isso. Não, eu quase morro, a menina quase me mata na hora que eu tive ela. Que eu olhei pra assim, Ela chama feia, porque ela vai vir pagar a feira, não era. não, era feia mesmo a menina. Era muito feia. Aquele das feias, velho. Não era só feia, não, era muito feia. E eu vejo, eu olho, gente. O povo chegava lá em casa, oh, tá bonita. Para com isso, mano. Não tá vendo que essa menina não é bonita? Essa menina feia dessa, quer dizer que é bonita. Então, assim, Mas é feia pra um, e pra outro é bonito. não, irmão. Eu não. Mas tem gente que diz que é pra agradar. Pra agradar. Sim, mas Eu digo que é fofinho. Aí eu já mudo, né? Eu digo que é fofinho, não digo que é bonito. Coisa linda. A minha filha diz, meu filho é lindo. Lindo não é, não. Eu cheguei no hospital, me é expliquei. lindo pra ela, Legal, mas ela não é. Mas eu sofrendo com meus olhos Eu na tinha cara. ganhado menino, né? Aí a cunhada dela tinha ganhado outro lado. Então eu bem fofinho, ela bem feia. Eu olhei assim, mas minha filha, tinha feio. Deu muito peso, eu fiz beleza pra muito feio, viu? Aí eu olhei assim pro outro e disse assim, agora aí é bonito. Então, assim, eu até hoje eu luto. Por quê? Porque quando você, principalmente quando você lida com pessoas, você não pode falar, né? E ainda mais, aqui no sertão, as pessoas são mais melindrosas do que na cidade. Eu achei que fosse o contrário. Eu achei que na cidade o povo fosse mais cheio de, sabe? Sensibilidade. Mas aqui, o povo sertanejo é mais sensível do que o da cidade. Então, se eu falar da terra real, sem procurar um arrudeio, assim, sabe? Aquela coisa, pisando em ovos, aí as pessoas dizem que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro, simplesmente porque eu falei a Mas às verdade. vezes não é porque diz a verdade. A verdade se disser em qualquer canto ela cabe. Agora, a forma da gente falar é que ofende as pessoas. Não é dizer a palavra para ela. Se você está errado, se eu disser que você está errado, e eu souber dizer que você está errado, você se conforma que está errado. Agora, se eu chegar de uma maneira diferente, aí Exatamente. É isso que eu tô me policiando, eu tô lutando, eu tô me tratando. É como aquele negócio que a irmã Tânia diz, né? Fulano, você tá com 15 dias que você bebe mais vezes, aí o povo se ofende. Isso. Mas é como eu explico pra eles, é o jeito, eu explico assim, é o jeito que ela fala, ela não tá passando na sua cara porque você tá ali. É o jeito que ela fala pra você ir mais vezes. É assim que eu explico pra eles, né? Mas é como diz ela, o povo sente. Mas Não, se sente você tá bem, se errado. fosse você se sentia. Se fosse eu me sentia também. Eu não dizia não. Eu não. Eu não se sente porque o senhor já é convertido Mas nessa eu não acho que ela fala tão errado. Entenda o seguinte. Sempre nós, porque nós somos convertidos. Entenda o Nós seguinte, ganhamos bem. irmão, entenda o seguinte. Se alguém chegar para mim e dizer, o senhor está cadeirante. Poxa, estou. O senhor está cheio de limitações. Estou. O senhor está impossibilitado de andar e fica o tempo todo sentado. Eu não me ofendo. Mas o senhor tem uma diferença de Deus e tem um autocontrole que sabe resistir esses Eu tô entendendo como usa. Se eu chegar para alguém e falar essas mesmas coisas nas condições que eu, o cara vai está me humilhando. É. Está dizendo que eu não valo nada. Está dizendo, poxa, está falando só a realidade. Agora, se a pessoa chegar para mim, diz que eu sou desonesto, sou mau caráter, aí a coisa muda. Mas se ela fala uma realidade que eu estou vivendo, não me ofende. Aí passa pelo que o Maurício falou. A forma que você fala. A forma que você fala é onde está toda a diferença. Eu digo para os irmãos que eu, desde os 20 anos, eu não perco um argumento para ninguém. Nada. Por quê? Porque a gente sabe a forma, o tom, a maneira e as palavras. Então, se você sabe isso, você não consegue perder argumento para ninguém. E é difícil ofender qualquer pessoa. Não tem Mas como. tem gente que só vê pelo lado mal das coisas. Ah, claro que tem. E vai pelo lado que a gente fala, porque quase ninguém gostava de mim. Porque tudo que eu falava era só para machucar as pessoas. Eu tentava mudar, mas não tinha jeito. Mas agora vai conseguir? O ruim é que você é atingido, mas você não pode atingir. O ser humano tem a vontade de reagir na proporção que ele recebe a pancada. Mas só que eu não posso fazer isso. Eu posso responder, mas de uma maneira mais clássica. Esse é o que Jesus disse, dê a outra face. Que as Uma pessoas maneira não mais clássica. entendem. Ou seja, é eu não revidar da mesma forma que aquela pessoa... Você acha? Ou seja, as 5 vídeos. Você acha que na situação de Rosa Luxemburgo, me deu vontade de dizer, mano, pelo amor de Deus, pare com essa palhaçada, hein, mano? De novo. Deu, me Cresceu já ensinou várias vezes. Deu muita. É porque o pastor conhecendo, ele já sabia. Aí, eu disse, não, mas se eu fizer isso aqui, como é que vai ficar a situação? Deixa eu passar. Entende os outros daí. Entendeu? Não, o meu problema, no meu caso, é a minha maneira, a minha voz, a entonação da voz, no meu caso. Mas esses últimos, uma semana tá... Às vezes às vezes ele tá ouvindo a aula das crianças, eu digo, misericórdia, Jesus, não sou eu não. Então assim, mas isso já é uma característica minha. A minha esposa olha pro Rian e diz, Rian, pai, fica quieto, vai ter na aula.
Eu olho para ele e digo, Ian, pelo amor de Deus, não esperamos de você não. Vamos melhorar? Vamos melhorar? Qual é o que transforma mais? Lá ou cá? Mas é isso aqui que ela trabalha. É isso aí Então, que ela assim, trabalha. A minha característica, isso já era a minha característica. Essa voz, A conversa Eu da acho casa que- dela parece uma briga. todo mundo reunido lá em casa, se Você alguém chegar pensa na que tá rolando porta, uma acha que... briga. Mas é só conversa, conversa, Não resenha. tá nem na conversa não. Conversa, resenha. É agressão verbal em forma de conversa. Na minha casa é assim também, a minha família ajuda. Tá maluco? Não, Então eu saio pra fora e olha assim na rua e digo, não, obrigado, Eu acho que é isso que a irmã sempre falta. então assim, aí eu tenho aquele... E assim, como eu saí de casa muito jovem, e eu mesma sempre me sustentei, eu era o homem e a mulher, eu era que mandava em mim, eu era eu, entendeu? Tudo era você? Tudo era eu, mesmo quando eu me casei. Então, assim, o marido não movia um dedo mindinho, então era eu que tinha que resolver tudo, era eu o homem e a mulher do casa. Então eu tomei, assim, eu fiquei, e isso contribuiu ainda mais. Você sai de casa com 15 anos de idade, você vai se manter sozinha, trabalhar para se manter. Então, se quebra alguma coisa dentro de casa, você é acostumado a fazer alicerce de casa, subir parede, trocar, fazer instalação, fazer tudo. Então, assim, Isso é uma mistura de homem com mulher. Então, assim, e já é de família essa voz assim mais, né? Aí pronto. Aí desmantelou tudo. Aí, por mais que eu consiga, por mais que eu tente falar meio com a irmã Quitéria, nunca que vai sair. A irmã Quitéria fala que eu vi lá na última cadeira, minha avó já escutava o filho lá dentro. Aí, assim, eu não tenho jeito, né? Eu tento, né? Não, vai ter né? jeito, não vai ter jeito. Mas a minha ainda dá pra ouvir, agora dá pra valer. Em casa, até em casa, ela não fala, ela cochicha. Eu escuto a Vanessa, mas quando eu vejo ela. Você paramos aonde? No quarto. Você preparou alguma coisa do quarto, Guilherme? Você preparou sim. Não sei o que é. Mas cadê os seus bolsos que você trouxe? Não trouxe? Vamos prosseguir? Ele lembra alguma coisa? Não, explica alguma coisa. Leia o quarto, explica alguma coisa. As juizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. As juizadas eram as que estavam preparadas espiritualmente. Sim. Eu também lembro. Olha, irmão, interessante. O texto, cada um foi acolhido. Por que Jesus se refere a atraso do noivo, a virgens loucas, a virgens sábias, a exatamente o horário? Por que meia-noite? Meia-noite, quando ele quis dizer meia-noite, não é que Jesus vai voltar à meia-noite para nos dar sumido. Ele, à meia-noite, porque. Agora mas à meia-noite, porque foi estar preparada. Era um momento que ninguém estava esperando. Mas eu assim, agora fugiu o que eu ia dizer dele. Uma critério por que meia-noite? Por que as loucas? Por que as prudentes? Por que o atraso do noivo? Por que lâmpadas acesas, lâmpadas apagadas? Por que. Pergunta, é o que eu disse, pergunta é o quê? Fala, não. Por que minha mãe três, meia-noite? Por que Jesus não desceu? Às 22 horas. Às 7 horas da noite. Na realidade, quem disse foi quem gritou para quem o noivo estava Certo. vindo. Aí veio o esposo. Certo, mas por que meia-noite? Porque são muito poucos que estão estudando. Chega muito perto. José Fagão, por que meia-noite? José Fagão, não, eu estava olhando para José Fagão. Você pensou que eu estava olhando para você. Eu estava olhando para José Fagão mesmo. Uma coisa eu faço quando eu olho assim. Irmã Ana, por que meia-noite? Bia? Eu acho que porque ninguém sabe a hora do dia. Chutou. Irmã José Eu Fagão. acho assim, que meia-noite, porque ele estava esperando, né, que todo mundo se preparasse, mas sem juízo, não ligaram. Mesmo assim, elas não ligaram. Irmão Cícero, por que meia-noite? Porque está em cima de mim aí. Mas eu digo, pouca gente vai estar acordada. Esse foi o chute que a irmã Vitória deu. Meia-noite era um horário onde absolutamente todos os judeus estavam desprevenidos em todos os sentidos. Por quê? A casa de um judeu, você não procure comida pronta meia-noite. Você não procure
o Senhor Jesus contou uma ilustração que um amigo bateu na porta do amigo, sabe, dá pão para comer, ele disse, não, já estou deitado, já é meia-noite. Ou seja, absolutamente todos os judeus estão desprevenidos meia-noite. Todos. Tanto para receber alguém de viagem, quanto para receber alguém para dar de comida, e quando acontece com a gente, caramba, agora meia-noite, carro sem combustível. Onde é que eu vou abastecer? Caramba, meia-noite, preciso comprar um remédio, onde é que tem a farmácia aberta? Caramba, meia-noite, todo mundo agora está dormindo, como eu vou acordar quem? Aconteceu isso com você já ou não? Meia-noite, tanto é um momento de despreparo, significa um momento de despreparo, da grande maioria, quanto também é, se Jesus se referiu à meia-noite, um momento de virada de tempo. Isso que eu tinha estudado, virada de tempo. Entendeu? Exatamente. Tanto é um momento de despreparo como de virada de tempo. Ou seja, meia-noite é um momento central que tanto vai pegar muita gente desprevenida. O bujão faltou aqui, olha, meia-noite. E aí, vai comprar gás aonde? Vamos, ou come cru, ou come outra coisa, porque daí não vai ter. Combustível da moto faltou meia-noite, e agora? Então, meia-noite é virada de tempo e um horário de despreparo. Ou seja, isso significa dizer que quando Jesus vier, se a gente não tiver alerta, a grande maioria vai estar trabalhando. Se eu soubesse que eu fosse trabalhando também, eu demorava Muita terra é legal, viu? Orar mais, a meia-noite é a hora melhor de se orar. Toda hora é bom, né? Mas meia-noite principalmente. Você não pega subir pro céu, porque ela minha boca, tô dormindo. Era só uma ilustração. Mas o anjo acorda você quando tiver. O pai do céu, quando você vier muito, a hora que ele rebala. Agora, se a gente fosse destrinchar essa parábola aqui, hoje só ia dar para ela, porque, né, pastor, porque tem muito simbolismo e Jesus usava, naquela época, Jesus usava o cotidiano das pessoas. Ele contava a parábola baseado no cotidiano daquelas pessoas. Então, se a gente não parar para pensar, acha que essas 10, em umas traduções de moça e em outras virgem, são a noiva, né? Mas não é. Elas não são a noiva. Você nunca parou para pensar, né, que elas não são a noiva? Ela simboliza a igreja. A que está pronta e a que não está. Mas as 10 virgens são amigas da noiva. Na tradução judaica. Como Jesus usava o casamento, entendeu? Se a gente fosse aprofundar. Eu escutei isso aí. Saião estava escutando agora a tardezinha, o Saião falou sobre isso aí. E essas 10 virgens são amigas da noiva na cultura judaica. A gente não tem os padrinhos, né? A gente não tem os padrinhos, as madrinhas que ajudam a noiva a se arrumar, aquela coisa toda, a fazer a festa. Na tradição judaica, a noiva tinha 10 amigas que ajudavam elas a noiva a se produzir para o encontro com o noivo. Mas a noiva significa que a noiva é a igreja? É a igreja, a noiva é a igreja. Muito bem. Mas Jesus quis demonstrar que essas moças simbolizam a igreja. Na parábola, simboliza a igreja, a noiva de Cristo. Mas eu não entendi porque essa outra. Não, porque a gente olha, quando a gente lê, a gente imagina que são 10 noivas, né? Que são as noivas. E elas são amigas da noiva, o que elas fazem? Exatamente. Eu acho assim, no meu entendimento, eu acho assim que elas é amiga da noiva, né? É como nós, que nós estamos aqui na igreja. Aí, no caso, nós somos as amigas da noiva. Não é assim? Não. Essa explicação. Não. Aí dá licença que eu vou ali. Eu Dá uma acabei... pincelada aqui. Isso é fato histórico. Quando as amigas da noiva se preparavam para cuidar da noiva para o casamento, elas se vestiam no padrão da noiva. Da mesma forma que a noiva estava caprichando no visual, elas também se vestiam no padrão. Porque você já viu alguém ser testemunha de um casamento? Está todo mundo bem arrumado, bem vestido, de paletó, de terno, e um testemunha está de camiseta regata e de bermuda? Não. Todo mundo está arrumado em alto padrão, correto? As amigas da noiva também estavam arrumadas em alto padrão. E elas tinham por obrigação também, as amigas da noiva, esperar o noivo para entregar a noiva ao noivo No caminho, né? no caminho. Eles vinham... Por isso que elas usavam uma farinha, porque o caminho era esquisito, era escuro. Então, tanto as amigas tinham que estar prontas quanto as noivas. Tanto as amigas tinham que estar com a lamparina na mão,
quanto a noiva. Tanto as amigas que estão esperando o noivo, quanto a noiva. Então, todas elas teriam que estar prontas. E as que estivessem prontas participariam da noiva, uma noiva da festa. As que não estivessem, iam ficar descartadas. O que Jesus quis dizer? Todas são noivas. Mesmo sendo amigas da noiva, são noivas. Por que todas eram noivas? Apesar de serem amigas, só tinha uma noiva para casar. Porque todas eram virgens, puras. Entendeu? Ou é uma coisa da idade? Também não. Não, então, porque é a cultura. A gente está falando aqui de um assunto que é mais cultural. Jesus, ele usava muito o meio que ele vivia para explicar as coisas espirituais. E é uma palavra. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Vamos suponhamos que a Tânia é a noiva. E as mulheres que estão aqui são as amigas da noiva. Todas virgens, todas arrumadas no padrão da noiva, todas perfeitamente prontas. Todas com lamparina na mão para iluminar o caminho, porque ele tinha porta. Só que as amigas da noiva também participavam de uma festa chamada festa pré-nupcial. Porque existiam duas festas. A festa pré-nupcial, onde participavam as amigas da noiva e a noiva como noivo. E também existia a festa nupcial, onde participava só a noiva e o noivo. Então, essas amigas da noiva que ficaram de fora, elas pareciam estar prontas, estavam bem vestidas. Pareciam estar na expectativa, estavam bem vestidas. Perceba que na ilustração que Jesus disse, todas dormiram, todas relaxaram. Todas não estavam, todas cansaram no caminho. Mas parte delas, parte das amigas da noiva e a noiva, estavam com azeite na botija. Estavam com azeite esperando o noivo. Só que só entrava na festa quem estivesse bem vestida, arrumado tanto quanto a noiva e com lâmpada acesa. A lâmpada aí significa o quê? Nessa explicação aí, a gente voa um pouquinho, para falar a verdade. Porque aqui está dizendo claramente que as loucas tomando as suas lâmpadas, levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite e as suas lâmpadas, está dando esposo, quer dizer, está dando esposo de quem? Da noiva, das 10 que... Agora, o que Jesus quis dizer, Jesus mostrou as 10 virgens, porque as 10 virgens não tinha como ele mostrar a noiva, realmente. Aí ele mostrou as 10 virgens que simbolizavam a noiva que é Cristo, apontando para a gente. Não, noivo que é a igreja. Que é a igreja, a gente. Ok, mas Não, eu falei, irmão Renis, se a gente fosse olhar a cultura daquela época, entendeu? O noivo não casou com 10, o noivo casou com uma. Com uma. Sim, não, naquela Entendeu? época... O amigo do noivo, quem era o amigo do noivo? Que simboliza aqui? Era o melhor amigo, porque naquela época o casamento judaico era assim. Os pais acertavam o casamento, o noivo ia para casa, preparar a casa, ornamentar a casa. Ele construía, ele organizava a casa. E o amigo do noivo, ele esperava, ele escolhia um amigo de confiança e era ele que ia visitar a noiva. E toda vez que ele ia visitar a noiva, ele tinha que levar um presente. Como o Espírito Santo é quem está com o noivo hoje. Então, exatamente. Esse amigo do noivo simboliza o Espírito Santo. Então, é quem está com a igreja hoje. Quando Cristo subiu para o céu, disse... Então, aquele amigo do noivo que veio anunciar, aí vem o noivo, é o Espírito Santo. É. E o Espírito Santo É o amigo do É noivo. o amigo de que nós. está cuidando de nós, Isso. né? Que estamos na igreja. Porque na cultura judaica, o noivo não via a noiva até o dia do casamento. Até que agora está esperando. Entendeu? Então, existia um amigo de confiança do noivo que alguém disse que era a cada 90 dias, outro disse que era a cada 6 meses, ninguém sabe. Mas o amigo do noivo ia visitar a noiva e levar para ela pingentes de ouro. Para no dia do casamento ela está usando os pingentes que o noivo deu. E o amigo do noivo ia comer da comida que a noiva fez, para experimentar se ela cozinhava bem, se ela estava preparada para cuidar de uma casa, se ela respeitava bem os pais. E quando ele voltava de viagem, disse aí, como foi lá? Como é que está minha noiva? Está bonita? Está linda. Quando você deu os pingentes para ela, ela experimentou na minha frente. Ficou bonito? Ficou bonito. E a comida que ela fez? Como é que ela faz a feijoada? Está precisando melhorar a feijoada dela. Não está compensação, macarronada. Então, era o amigo que fazia essa interlocução. Agora, tu imagina um amigo de confiança como tem que ser. Posso ligar de hoje, como é que seria? Ela tem que chegar lá e conquistar a noiva tudo. O que eu acho engraçado, sabe o que é? É que para a gente entender e é explicado, é uma história que vai contando aquela história como se fosse pessoas. Mas Jesus Pra poder fazia chegar isso. lá, entendeu? Jesus fazia isso. Quando você vai, aqui tem outra parábola que é a dracma perdida. Aquela dracma era uma joia que aquela mulher
Jamais, Capítulo 15 de João. jamais ela poderia perder, porque se o marido daquela mulher encontrasse Marido aquela, não, o noivo, não encontrasse a coroa que ela fosse usar com todas as pedras que ele tinha dado para ela, Ele não casaria com ela. e ela ia ser morta. E ela ia ser morta. E ela perdeu essa dracma. Por isso da festa que ela fez. Não era simplesmente porque ela perdeu uma moeda, uma pedra. Não. Aquilo ali estava custando a vida dela. Se ela não encontrasse aquilo ali, ela estava correndo o risco de ser acusada de traição. E ia ser morta. Então por isso que ela varreu a casa, ela tirou tudo. E quando ela encontrou, ela deu uma festa. Por quê? Então, quando você lê, o que é bom da gente se aprofundar? Porque quando você lê, você pode até entender. Mas quando você vai entender o contexto histórico em que Jesus estava e o que acontecia naquela época e o porquê que ele usou essa parábola para explicar, é muito lindo. Eu sou encantada por isso, entendeu? Então, assim, é muito lindo. Sim, simboliza. Então, a noiva. Valia o salário, né? Assinado, né? Um dia de trabalho. Pode continuar. Não, vocês entenderam essa parte, não? Eu tive. Eu estou surdo de tanto ouvir. Você já entendeu, agora eu entendi. Não, eu entendi. Hoje não tá com falar, Josefa. Faz igual a minha. Olha que eu tô com a voz assim, tô falando mais que é tudo na vida. Viu? Como é que tá aí? Mais uma pergunta? Por enquanto, não. Mas eu tenho certeza que a irmã Nezinha sabe o que significa o azeite. O senhor a falar sobre azeite amarelo eu deixei em casa. Deixou em casa. Mas a senhora sabe, lembra do que significa o azeite? No que eu li, eu sei. Mas não lembra, não? Não, só se eu pegar o Piano. resumo que eu Pergunta fiz. aí. Eu peguei o resumo assim. O que significa o azeite, Rian? Eu sei não sabe. Rapaz, todo mundo faz. Ninguém, o palpite, o irmão Cícero Não, sabe, não. né? Irmã Quitéria. O azeite, Sim, não lembro não direito, mas é como se fosse o Espírito Santo, a pessoa preparada, alguma coisa assim. o Espírito Santo. O seu coração não morreu? O azeite simboliza fidelidade, vigilância. O azeite, segundo aqui, né, a minha explicação aqui, é isso que a irmã falou também, né? Mas fidelidade e vigilância do crente até que ele volte. Tem que ter azeite. Se ele não tiver, E o que é o azeite? Azeite é a fé, não? Não, é o Espírito Santo. Não, Mas a isso fé, Se a gente- a gente tem a fé, não é o Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, e tem que ter reserva. Nós somos uma múmia espiritual, sendo o Espírito Santo. Mas assim, o Espírito Santo não reserva como assim. Quanto mais você busca, Mas você mais você vai recebe. acumular. Mas você Irmãos, recebe. olha, entenda. Acontece, não sei se acontece com vocês, você ministrar uma palavra, você preparar aquilo, e daquilo que você preparou, você falou 10% e o resto. Por que isso? Porque quando a gente tem reserva da palavra, o Espírito Santo pega e diz, não, você não vai falar isso aqui não, o tema vai ser esse aqui. Você troca tudo e sem precisar ter estudado aquele tema, o Espírito Santo vai inspirando. Você fala. Por que você fala? Sem ter estudado. Porque você tem de reserva. Sempre vai de reserva. A pérola saiu da sua frente, você rapida. Tem que versículo agora. O senhor disse que é qual que o senhor vai? 8 e 9. O 8 e 9 é o dele. 9 e 10. Prossiga aí. Vamos lá, sim. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui está dizendo que... Eu estou lendo fora do papel, como é que Eu li no lugar errado aqui. Foi assim, bom simples, né? Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Não é problema. Se você é crente. E às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes pensa, rapaz, foi um dia tão difícil. Será que se Jesus vier, eu vou ser crente, eu vou subir? Se você tiver aquela comunhão com Deus, tiver a certeza, você sempre ora, pede perdão dos seus pecados, não se preocupe, se Jesus vier, você não vai. Pode ter essa certeza. À meia-noite se ouviu um grito. O noivo está chegando. Venha se encontrar com ele. É aquilo que o pastor falou. Né? Uma mudança de tempo. Você vai sair de onde você está para se encontrar com o noivo. É o que vai acontecer com a igreja. Então, os 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Ó, todas as 10 se acordaram e acenderam as suas lamparinas.
Só às 5? Não, às 10. Quando às 10 se acordaram, quando viu o grito. Porém, uma não tinha azeite suficiente. E quando as outras virgens pediram o azeite, elas disseram, não seja caso que falte tu e a gente. Se faltar, se eu for dar para você, pode faltar para mim. Não tem condições de dar. Então, varando aqueles que vêm, quer dizer, elas tinham dinheiro para comprar. Elas tinham dinheiro, porque eles várias que vendem. É prova que elas têm dinheiro. E elas foram. Quando elas voltaram, aí disse, Senhor, Senhor, quer dizer, antes era noivo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse, agora, eu não vos conheço. Por quê? Porque elas tinham dinheiro. Elas até compraram. Só que não dava mais. Então é necessário a gente estar com o nosso azeite de reserva. A gente ter o Espírito Santo, a fé, né? Estar preparado. Porque se não tiver, não, de maneira nenhuma, vai chegar lá, né? Aqui. Jesus, numa série de ilustrações, ressaltou a necessidade de fidelidade e vigilância do crente, até que ele volte. A palavra da Virgem destaca urgentemente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível, ninguém espera, né? Lá, até aqui. Não sei se agora tem um minuto. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Sobre a questão das outras que foram comprar, que tinha dinheiro, para a nossa vida hoje espiritual. Se o noivo tivesse vindo 9 horas da manhã, elas tinham encontrado o estabelecimento aberto para comprar? Tinha. Da manhã, não tinha não? Tinha. Se tinha demorado, tinha talvez chegado e o noivo não tinha nem chegado ainda. Tinha ido comprar, voltava e o noivo não tinha nem chegado. Foi meia-noite, demorou para comprar, porque certamente não encontrou nada aberto, mas insistiu em algum lugar, bateu, abriu e compraram, mas chegaram atrasados. O que significa isso? Ela tinha dinheiro para comprar, essa é a sua dúvida. E não conseguiram comprar. Muitas pessoas têm conhecimento da palavra, têm conhecimento do que é o Espírito Santo, o óleo, têm conhecimento do que é Deus, mas vivem de aparência, não vivem na essência. Então, vai até ter condições de comprar óleo, mas quando for voltar, entendeu, José Cabelo? Entendeu, José Cabelo? ela está precisando sintonizar, ela está meio sintonizada. Não, Outra coisa, a gente, assim, essa parábola ela serve só para preparação da igreja esperando a vinda do noivo, né? Porque eu já ouvi pessoas, até eu mesmo já fiz isso, tipo, alguém pede alguma coisa assim pra gente e a gente tem um pouquinho, assim, sabe, que o outro também tem, assim. Aí, ou seja, tipo, como é que eu vou dizer, meu Deus? Egoísta. Você Sim. não quer dividir. Sim. Aí eu mesmo já lembrei dessa passagem das 10 virgens. Aí você usa essa passagem para simbolizar isso, Sim. né? Para dar. Na verdade, quando você pega, não estou falando dos outros contextos, estou falando desse. Se elas realmente pegassem e dessem, ia faltar para elas. Ou seja, ninguém entraria com o noivo. Ninguém entraria. Por que elas não deram? Porque a gente. O que é que a gente aprende com isso? Tem coisas que quem tem que buscar é você. Quem tem que dobrar o joelho no chão é você. Não adianta eu orar, Jesus, converte o irmão fulano. Que ele suba conosco para o céu, se o irmão não fizer por mim. Ele tem que fazer. As noivas tinham que comprar, porque se as outras dividissem, ninguém entrava. Então tem coisas que você tem que fazer por você. A irmã tem que fazer pela irmã. O irmão tem que fazer pelo irmão. Eu não posso fazer. Eu posso ajudar, mas não completamente. Entendeu? Aí também simboliza, né, pastor, que a salvação é individual. Apenas chegar atrasado, não é verdade. A salvação é individual. Eu não vou poder fazer nada por você quando chegar o momento. Se você não estiver pronta, eu não posso dividir o que eu tenho com você. A mulher dele já acabei de sono, não poder agora. Semana passada foi É uma coisa que é. Não, obrigado. Agora me diga uma coisa. Você tá menino e caiu para formar um menino. Me diga uma coisa. Eu conheço uma mãe que disse que se na hora do arrebatamento ela vê que o filho vai para o inferno, ela vai ter coragem de perguntar a Jesus. Eu vou para o inferno e dou minha vaga para ele. Certo? Vocês que são mães, não fariam isso? Eu não. Mas é seu filho. Gente, ele teve toda
Ele teve todo o tempo do mundo para se A converter. minha mãe diz isso, que se ela puder, ela troca de vaga com um dos filhos dela. Eu acho que nessa hora que Jesus for levando, ninguém olha nem para trás. Nessa Não hora dá eu, tempo, mas se tivesse tempo, tinha mãe que poderia até fazer isso. eu falei, não. Tá aí uma coisa que eu não troco por nada, eu sempre disse. Eu Eu não troco Jesus nem por mãe, nem por pai, nem por filho, nem por ninguém. Jesus é meu e acabou. E eu sou dele e acabou. Cada um que passa por Não nós, vem, arrumar não e vem. Daí o que a irmã acabou de falar, né? Que eu perguntei do azeite, né? Que ela não ia dar pra nenhuma. Exatamente. Pra ninguém. Jesus nos quer dessa forma, egoísta, nesse sentido, né? Esse sentido, assim, de que eu sou dele, ele é meu e acabou. Cada um com a sua. Mas a Bíblia, Paulo mandou a gente dividir as cartas dos irmãos uns com os outros, aí o azeite. O azeite não. A gente pode ajudar o irmão Dividir o na azeite. jornada. Se dividir o azeite, nem tudo ele vai. Aí, ao invés de ser só um prejuízo, é dois. Entendeu, irmão Quitéria? Por que não? A gente não pode dividir, que a salvação é individual. Eu não posso. Eu acho que o meu pai ainda não morreu porque eu estou orando a Deus para que ele se converta. Ele já aceitou Jesus, mas ele não se converteu. É diferente. Aí, toda vez que eu vou lá, eu vejo que ele ainda não se converteu. Ainda não tem aquela essência, entendeu? Não tem. Então, assim, ele aceitou Jesus na esperança de que Jesus cure ele novamente, porque ele já fez isso. Já aceitou Jesus, porque Deus disse que ia curar ele, e curou. E ele nunca foi para a igreja. Tirou onda e aí o câncer voltou. Aí, ele agora está enfermo, e novamente aceitou Jesus. Eu acho que ele aceitou Jesus na esperança de ser curado de novo. E eu acho, quer dizer assim, né, é achismo meu, é pensamento meu, que Deus ainda não levou ele porque ele não está pronto, porque nós estamos orando pela salvação dele. Eu não estou orando pela cura dele, eu estou orando pela salvação dele. Ele quer ser curado, mas eu prefiro que ele seja salvo do que curado. Porque quando eu chegar lá, eu vou ver ele. E se ele for curado e ficar aqui na terra, ele não vai ser salvo. E Jesus sabe disso. Não sei se era o senhor, né? As duas pessoas disseram às outras: dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Já falaram tudo, né? Tudo que o irmão Cícero ia falar já foi falado. Ele está já não. Então vamos para frente, né? Que mais? Não, mas tem uma coisa que não faz, não. Sério. Tem que ele acrescentar. Aí no momento de jeito nenhum. Responderam as juizadas, né? O óleo, porque o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Isso pode ser que eles falaram agora. Tem uma parte da fé, a gente pode aumentar a fé de ninguém, Com certeza. Essa fazendo outra coisa? se vocês querem, vão comprar. Se vocês querem. Mas os prudentes responderam dizendo: de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto ele estava fora, o noivo chegou. E as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada, a porta foi fechada. Né? As 5 virgens, as 5 que não estavam preparadas, tinham ido comprar. E as 5 que tinham azeite de reserva, né? Elas conseguiram entrar. Porque eu precisava daquela lamparina para sair no caminho, para sair clareando, porque não tinha energia. Né? Aí foi o caso que aconteceu. Enquanto elas foram, elas já estavam hoje. Faltou 11. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, abre, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. Quem são vocês? Jesus, na parábola aqui, ele disse: eu não conheço vocês. Das 10 virgens,
que está, aqui está falando das 10 virgens, simbolizando a igreja. Das 10 virgens que está na igreja, que 5 delas sejam prudentes e 5 loucas, se as 5 prudentes vão ao encontro de Cristo, e aquelas que não estão preparadas, aquelas que estão vindo para a igreja, estão prestando um culto, porém estão precisando se converter em alguma coisa, se arrepender, né? Deixar as coisas que não agradam a Deus, e aí vai chegar tarde demais. Vai chegar a hora que Jesus vai dizer assim, chamar a sua igreja, e aí o cabo não está preparado, não vai ficar. Então é necessário que a gente esteja preparado, que a gente esteja em comunhão com Cristo, para quando Ele vir buscar a sua noiva, que é a igreja. No meio da igreja aqui, Ele tem a sua noiva. Né? No nosso meio, tem muitas pessoas que se congregam, mas porém, daqui e em outras congregações, em outros campos, vai ser tirada a sua noiva e essa vai subir o encontro do Senhor. E aqueles que não estão preparados, ficarão aqui. Vai continuar algo, senão vamos continuar no... Eita, faltou dois. Meus irmãos, em uma linguagem simplificada, aquilo que o irmão Jesus falou, a Virgem 5 por dentro, 5 loucos. Vocês vão lembrar, vocês trabalham muito com farinha, vocês vão lembrar, vocês vão saber. Eu via muito a minha avó, não estou lembrado com que era. Ela tinha uma peneira. Ela tinha peneireado pende, é a mesma coisa não, né? Ela tinha um aro de pemba, ou era uma peneira, não lembro bem. E ela tinha uma prática muito grande que eu acho que vocês têm. Ela fazia isso aqui no feijão, para cima e quando eu olhava para baixo, não caía, mas o bagulho do feijão caía. O vento levava a palha e ficava assim, nesse só feijão. O que Jesus vai fazer? E as 5 loucas vão ficar e as 5 loucas vão subir? As 5 loucas vão subir exatamente uma peneira. Nós vamos passar por uma peneira. Agora, a gente tem que saber, eu, você, nós, se nós vamos passar na peneira para a parte de baixo ou ficar na parte de cima. Você entendeu? A dúvida, eu vou ou não vou para o céu? Eu estou pronto ou não estou pronto? Ela não pode ser uma dúvida frequente com a gente. Porque as nossas práticas, as nossas posturas no campo espiritual, o que nós fazemos, como fazemos, para quem fazemos, que crente nós somos, a gente tem que saber, como respondendo a isso, se nós somos da turma das prudentes ou das imprudentes. Pode prosseguir. Agora vamos falar sobre os talentos, né? Primeiro quem falar uma coisa. Falar sobre os talentos. Alguém estudou sobre os talentos? A senhora estudou sobre os talentos? Não. Vamos lá. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será. O que a senhora não disse? Não, já explicou, mas tá bom. Por que a senhora não disse? E a dica? Eu deixei ele de vai, irmão, vai. A esposa da Cristina. A irmã Quitéria, estudou qual? Agora é uma dela mesmo, você mandou eu. Cuida. Não. Eu quero só aprender. Não, explica pra você. Não, A senhora não sei, não estudou alguma parte não para chegar? Mas você estudou? Não, eu li um pouquinho sobre os talentos, mas não. Não, lê o talento, a vida lhe ajuda a explicar. Não. Por favor. Não, eu quero só perguntar. Todo mundo participa. Todo mundo Eu estou participa. participando, pastor. Mas ela não quer ler. Eu estudei também das 3 vídeos, né, um pouquinho desse talento, mas eu já expliquei um pouquinho aí junto com o portão, já tá bom. Mas os talentos ainda não, Julieta. Não, O talento vai chegar mas ainda. vamos explicando também junto, né? Vamos ficar mais calados e vamos ver a explicação de vocês. Vai, Josefa, explica aí os talentos. Eu não pus a folha, eu tô com a briga. Bota aí, irmã. É o Não enxerga 14. essa rede aqui não. É o 14. Essa é muito pequena. Que Ah, é não o- enxerga não. que é o meu óculos plano. Isso aí, mano. Essa é do grau dele. Ixi. Oi. Só tá folgado. Grau não, tem grau mais. Tem grau mais? E o meu? Problema. Essa aqui tem um grau pouquinho. Oi, Gabriel, né? Essa rede aqui não chega. Pode ler. Parte do 14. É também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e outros 2. E a outros 1. Ah, eu não consegui não.
A gente fica assim, passando uma para outra. Você lê aí outra pessoa? Eu esqueci de meu óculos. Você quer que leia até onde? Até o 15. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs Até o 16. para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Aqui o patrão deles deram quantas moedas primeiro? 500 moedas. E deu 5. É porque a sua. Esse daqui já está traduzido, né? Ele deu 5, 2 e 1. Aí o que ele deu mais, os primeiros que receberam, foi os primeiros, eu acho, né? Eu vou explicar assim, do jeito que eu sei. Tudo bem. Aí saiu negociando e foi multiplicando. Aí um pegou e enterrou. Com medo de não ganhar nada e com medo de não poder pagar e morrer de todo jeito, né? Aí ele pegou e os outros voltaram. Então voltou com mais multiplicação, mais do que ele deu. O dobro. Aí ele chamou o último, né? Que enterrou. Aí ele disse que tinha enterrado por conta que ele estava com medo de não ter com que pagar. Aí ele pegou e mandou pegar ele e matar. Porque ele não estava dando lucro de nada. Você entendeu o que O que eu daí? entendi é que tá passando por cabeça, tá passando assim. Eu entendi é que. Não sei. Você fala do jeito que você tá passando. Não, na sua agora eu não sei, cabeça. agora eu não vou saber mais não. Deixa pra lá, agora vai ver se Mas- tem aí. mas- Mas, a senhora tinha conteúdo para explicar, né? Não, explicar não. Não sei não. Imagine que a gente é as Deixa eu crianças. falar de um pouco. É que o que ele quis dizer é como que a gente saísse chamando mais pessoas para a igreja, né? Chamando mais irmãos para vir para a igreja. E aquele que enterrou, no caso, ele não chamava ninguém. Ele era só ele mesmo. Tá vendo aí? Só isso. Tá vendo? O que eu lembrei, né? Você entendeu. É que eu fiquei assim um pouco meio nervosa e passou por a cabeça eu não. Mas é isso mesmo. Irmã, a senhora quer falar uma coisa? Sempre é, né? Sim, irmã, entenda que a gente tem uma balança além das crianças. Fica aí. Pai criança aqui é doutores. Não, alguém não é doutor, não. Tá vendo, José, que você entendeu? Tá O vendo? sentido da. Você não explicou da maneira como nós poderíamos Poderia explicar, explicar, mas você entendeu o princípio dessa Ele parábola. explicou do seu jeito. Do seu Não tem jeito. nada errado. Entendeu? Então, Mas, assim, mesmo assim, a pessoa fica um pouco nervosa. Ô, irmão, o senhor tem uma água para contar sobre os talentos? Sobre os talentos, irmão. Tá ali passando tudo, irmão. Mas só para falar, eu falo também sobre os talentos. Sobre os talentos, a gente passa a entender que aqueles que receberam 5 talentos, ou seja, na tradução da irmã, 500 talentos, ele conseguiu granjear, ele conseguiu multiplicar. Né? Nós que somos crentes, a cada um Deus dá um talento. Né? A cada um Deus dá uma capacidade. Né? A mim, ele me deu uma capacidade. A irmã Josefa, outra capacidade. Então não é obrigado ela atingir o mesmo nível que eu, nem a irmã aqui, nem atingir o mesmo nível do pastor. Porque a senhora recebeu um talento. E com o talento da senhora, a senhora vai granjear segundo o que a senhora ganhou, segundo o que a senhora recebeu. Se a senhora recebeu capacidade para desenvolver o que a senhora tem desenvolvido e receber de Deus a salvação, a senhora está trabalhando bem. Agora só não pode ir da mesma forma que ganhou os 2 talentos. Mas o que ganhou um foi o que fez errado. Ele sabia ele sabia que o Senhor dele ia cobrar duro, ia vir o juízo final, nós sabemos, a Bíblia sabe que vai ter cobrança de tudo aquilo que a gente faz, porque quando a gente vem para o culto prestar uma adoração a Deus, com certeza a gente dá para perceber se naquilo que a gente enterrou parte do nosso talento ou se a gente fez ele multiplicar. Quando você vem, que você despreza a palavra, que você conversa, que você tira os outros da atenção, você tanto está enterrando o seu e tentando enterrar os outros. Então, temos que ter muito cuidado. Agora tem outras explicações, o pastor explica. Vamos lá. Irmão Cícero, o senhor tem algo a acrescentar? Está todo mundo aprendendo junto. De fato, é que todo mundo tem o seu talento. Tem um talento por Deus e tem outros que a gente está tentando desenvolver. Né? Mas, irmãos, vejam bem. Quem era mais importante na visão de vocês? Quem recebeu 1, 2 ou 5? Na minha era tudo igual. Agora, o que foi que passou pela mente daquele que enterrou o talento?
dos dois, um. Ou ele olhou para o patrão e disse, ele está duvidando da minha capacidade. Eu posso mais e ele só me oferece isso. Já o Senhor que deu um talento para ele, sabia que aquele um talento era a única coisa que ele podia e sabia fazer. Se o que recebeu um trabalhasse e ganhasse mais um, como fizeram o que recebeu dois e o que recebeu cinco, o galardão para eles era igual. Não tinha diferença. Porque todos os três tinham dado resultado. Porém, o que significa enterrar talento? Enterrar talento é você saber que você precisa trabalhar na obra de Deus. Saber que a obra de Deus necessita do seu trabalho. E por pura opção sua, não, já tem forma para fazer, já tem ciclano para fazer, já tem pelotão para fazer, eu vou ficar aqui de braço cruzado, sendo igual o prego em banco. Unicamente para ficar no auditório. Ninguém foi feito na igreja só para ficar no auditório. Não. Você foi feito para trabalhar. Nem todo mundo dentro da igreja. Nem todo mundo fora. Mas todos para trabalhar para o reino. Por exemplo, eu posso não ter habilidade de convencer alguém a convidar e vir à igreja. Porém, tem um irmão que só em pegar na mão, dar um abraço, vamos hoje na igreja? Vamos. Vou. É um dom. O irmão veio aqui sem nenhum objetivo de aceitar Jesus. Mas ele recebeu um convite para ver. Ele veio e aceitou Jesus. Quem convidou ele para não sei quem foi? Vai ter um galardão ou não? Não vai. Porque às vezes a gente perde galardões por pura negligência. Tem quem faça, eu não faço. Tem fulano que canta, eu não vou fazer. Você tem talentos. Não sei se é um, se é dois ou se é cinco, mas tem. E se você não faz a obra de Deus por pura opção de não querer fazer, aí você está enganando. Tá bom. E olha que o Senhor, ele observou isso, né? Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, assim, se eu só tenho capacidade de dirigir o culto, eu não vou pregar. Se eu não tenho dom, eu não tenho voz, eu não tenho condições de cantar, de louvar, assim, eu estou falando no sentido assim, dando um exemplo. Então, assim, eu não vou me meter a dizer que sou cantora, né? Mas eu sei organizar as coisas. Eu sei varrer a igreja, eu sei limpar a igreja, eu sei orar. Tudo isso são talentos. Para mim, irmãos, a função mais importante na igreja, para mim, é a recepção. Para mim. Se a pessoa não for recebida bem ali, ela não volta mais nunca. Poxa, a recepcionista nem olhou para mim. Eu acredito que sim, pastor. Só que sim em um lugar bem sofisticado, um lugar que tem as pessoas que diferente um pouco do povo daqui. O povo daqui tem deles que vem e nem entendimento que está, porque está entrando assim, a gente, aquela apresentação que a gente fizer para ele ali, ele não tem uma noção de que aquilo ali. Eu e outras pessoas têm uma certa noção do que vale o que o senhor está dizendo. Mas tem pessoas que não têm esse entendimento tanto. Compreendo o que o senhor está dizendo. No entanto, todavia, quando eles são recebidos bem, eles param, poxa, nunca me viram. Eu nunca pisei ali. E como é que alguém que nunca me viu, eu nunca pisei lá, nunca me deu nem um oi, eu vi pela primeira vez e me disse assim. Aí o culto é um complemento de todo o conteúdo que aconteceu desde a recepção. Se você não me recebe bem na sua casa, eu só vou lá uma vez. Como no meu caso, Isso é base. Hoje eu estou aqui porque eu fui bem recebida. Isso é a base. Eu não posso estar falando, se você chega no canto, você não é bem recebido, você não quer mais não. E outra, se não for bem, como é que fala, recepcionado, né? Aí for para outro, vai ver a diferença. Eu estava no culto e o pastor não percebeu. E na igreja entrou uma jovem, um shopping bem aqui. E na hora, não sei se foi da apresentação, não lembro bem. Ou não pode. Aí ele disse, ô gente, como é que a pessoa vem para a igreja com a roupa dessa? Quem convidou não avisou ela que isso aqui é um culto? Eu morri. Meu Deus. A menina baixou a cabeça, começou a chorar. Os parentes pegaram ela para falar. Quer dizer, essa mulher, quando vê uma igreja evangélica, vai dizer tudo é igual.
filhos. E foi isso. Falta de recepção. Entendeu? Eu, a primeira vez quando fui para aceitar Jesus, né? Quando eu fui à igreja que eu estava congregando, eu fui com desses vestidos, né? Que não tem alça. E aí quando eu cheguei lá, eu fizeram a mesma coisa que meu pastor, não fui mais. Até hoje, quando eu vou para casa de mãe, eu não vou mais lá. Olha o tempo que já faz, né? Ele botou as alcinhas. Porque ele veio dizer que era a roupa de essa mulher, né? Assim, de piriguete. Até hoje, quantos anos faz isso? Quantos anos de crente que nós somos? Não, sou mais que Sim. Vamos estar com 11 anos. 11 anos. E hoje a senhora ainda não volta lá. Tá vendo? Onde é que está o segredo da recepção? Então, E ainda é, do mesmo jeito. e os irmãos vão ver quando nós estivermos no templo novo. Eu vou ficar na recepção algumas vezes. Faço questão, amo a recepção. Recepção, eu era da Igreja Batista, e o culto, quando eu cheguei na Igreja Batista, o primeiro culto tinha 40 crentes. Eu montei um grupo para recepção. Saí 5 anos depois, tinha 120. E o segredo não mudou muita coisa na temática da igreja. Foi a recepção. Não tem muita coisa para se fazer. Se você recebe bem, você vai ver. Claro, tem um contexto. Um louvor bem cantado, uma adoração, uma mensagem, é um contexto que vai ser da pessoa ficar atraída pelo... Porque quando a gente chegou aqui, o que a gente ouvia? E o pessoal que chegava aqui para evangelizar, dizia, derruba sua imagem da parede, joga aquela desgraça fora. Se eu fosse usar essa técnica aqui, você já não viu? É como se recepciona. Acho que não, que chegava na casa dos outros, querendo mandar na casa dos outros. Isso é trabalho do Espírito Santo. Jesus diz, vinde como estáis. Agora, depois que você está, aí cabe a você, conforme a doutrina da igreja, Na minha você ir opinião, mudando. Na minha opinião, no meu sentido, no meu ponto de vista, vamos ver, a pessoa tem o costume de usar uma roupa curta, uma roupa sem manga, ou qualquer coisa, eu acho que cabe a pessoa mesmo. Se vê como é que a pessoa se vê. Se está em casa ou se está indo para uma igreja. Porque no lugar de uma igreja, a igreja é um lugar sagrado. É um lugar de respeito, de oração, de louvor. A gente se dedicar a Deus como se deve. Não é de todo jeito. Agora, num forró, numa dança, o cara vai de qualquer jeito. Tá certo que ninguém vai dizer nada, que cada um do jeito que é, mas dá para a pessoa se ver por si próprio. Mas a Bíblia fala e Né? manda ensinar sobre isso aí. Ela não Do quer jeito que por você si próprio mesmo. Mas isso é falso crente, irmão Renilson. É isso que eu estou falando. Então, Mas se chega uma pessoa aqui que não é crente, a gente não pode, irmãozinha. A pessoa que Mas tem isso que eu estou dizendo, a pessoa que tem que a pessoa olhar. não vai dizer, não vai se incomodar com ninguém que chegar aí do jeito que chegar e dizer, volta para trás porque você vem desse jeito. Não. Mas a pessoa que vem para a igreja, só Ela que tem que- um pouquinho, né? É. Assim, Eles estão assim, andando para a igreja. Né? sim, porque a minha, assim, não é igreja de crente, mas na igreja Católica. católica, sim. As pessoas que andavam para a igreja, que a minha mãe ia direto, ela tinha um vestido, ela tinha a roupa ideal dela de andar para a igreja. Tinha a roupa de ir para outros cantos, no caso, né? Já tinha aquela roupa própria. Mas porque, assim, é feito, então vai para tudo, tá na convertida. Aí todo mundo tá com roupinha, conforme que deve chegar uma pelada assim, né? Aí, e veio, no caso aqui, porque não tem homem, os homens que tem é só as crianças. Mas mais desperta nos homens. Mas mesmo assim, aí veio, da pessoa prestar atenção, o culto alguma coisa, só fica de olho naquela pessoa, né? Só fica de olho, fica. Aí é isso. Agora que cada um do jeito que quiser e que ninguém obriga não, Mas né? cada um do jeito que quer. Mas depois que a gente começa a vir para a igreja tem doutrina. E a doutrina da igreja para se comportar bem. É isso que eu estou dizendo, aí a pessoa, cada um se regenera do jeito que se pronto, né? Não, é o Espírito Santo que vai Não é a transformar a pessoa gente. que está ali E quando a gente Se a faz, gente for esperar pelo né? Espírito Santo e não tiver uma doutrina, o cara não vai. A gente chega ali na Assim, o recepção, ensinamento, a doutrina é um ensinamento. Se eu não ensinar, é Ô, irmão Renilson, é ensinado. Agora depende da pessoa querer aprender ou não. Aí eu não vou obrigar aquela pessoa. A irmã Tânia fala, né? Porque quando eu comecei a ir para a igreja, eu sempre vim com choquinho, não é verdade? Um choquinho. E depois eu não me sentia bem. No último dia que eu vim com choque para a igreja, eu não me senti bem. Passei a noite toda carregada. Mas não vi mais. Irmãos, olha, eu conheci a minha esposa, ela mudou muito, algumas coisas mudou muito com relação a outra. Você gostava de um batom bem mais forte, né?
gostava de bater da mesma forma. Eu comigo dizia, e algumas vezes comentava com ela, isso vai ser mudado. O Espírito Santo não gosta disso. Ela usava dois brincos. Eu dizia, olha, não é legal, o Espírito Santo não gosta disso. Ela não entendeu por um tempo. Se a gente tocasse nesse assunto, ia ganhar discussão. Aí foi o que eu fiz. Silenciei. Hoje, não tem quem faça ela fazer o que ela fazia. Por quê? Porque quem trabalhou foi o Espírito Santo, não foi eu. Mas ela aprendeu por própria, por ela mesma, né? É, E não era o conveniente foi de esperado. fazer essas coisas para ir para a igreja, Se né? for esperado pelo Espírito Santo, beleza. O Espírito Santo é quem trabalha nas pessoas. Só que assim, eu sou crente, aí venho de bermuda. Aí os adolescentes, as crianças estão vindo de bermuda. Ela olha para mim e está vendo de bermuda. O que é que ela vai dizer comigo? Não, isso eu de bermuda, eu posso andar com porque eu de bermuda, para ele vir de shortinho aqui, ele está mais bem vestido que eu, ele é uma criança. Não entendo isso. Aí, Mas não adianta, irmão Zé, só que ele só finge o que não é. não é Tem fingir. que ser o que é mesmo. Porque não adianta uma comparação de irmã José para pegar uma roupa bem adequada se ela não está se sentindo bem, para estar só fingindo ali que ela está crente. Sim, mas aí é que nem o pastor diz. Aí o Espírito Santo vai trabalhar. A doutrina foi falada, foi explicado. Agora você que vai trabalhar é o Espírito Santo. Eu não vou chegar, o pastor não vai chegar e dizer, venha com essa roupa, venha com aquela roupa. Não. O pastor vai dizer, que nem ele diz. É que eu estou dizendo, cada um é genérico, com modestia. Tem que se sentar com modestia. A mulher chega aqui, ó. Não, você foi Fazer assim, isso aqui. Mas você já vê a Não dá. roupa Aí o homem né? chega aqui de todo jeito também. Eu chego aqui, Você você de todo ninguém jeito. dizer não. Vocês olham, vai dizer o quê? Então, talvez você podia. Mas eu não vejo ninguém Aqui, desse tu jeito. tem- não. Eu não vou a isso. Desse jeito. Todo Não, mundo quando olha. eu fui pra outra igreja, né? Pra outra igreja, quando me converti na outra, aí eu já fui diferente, né? É. Já fui diferente, porque eu achava que aquela ia ser a mesma que a outra falou, que me chamou de piriguete, né? Aí eu já fui comportada, né? O pior é isso, que quando alguém se decepciona em uma igreja, as outras entram tudo bem para fora. Ah, eu passei muito tempo para poder entrar na outra, passei um carro dele. Não vou nada. Prossigamos. Foi parado no. Estamos empregados ali, né? Muitos empregados. Parado no 18. É a partir do 19. Vamos continuar, né? Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui está mais 500 que granjeei, que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200, foi a mesma coisa, né? 200 moedas, chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bom, muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o teu dinheiro. Eu tinha terminado de ler a parábola toda, porque é uma explicação só. Agora, interessante é que o cara que não granjeou nada, já chegou como justificativo, né? O que significa que no dia do juízo, o crente que não deu resultado, chegar diante de Deus querendo argumentar. Não, eu esfriei na fé por causa da irmã Nezinha que era quem passava para me chamar para ir para a igreja. Aí ela ficou 1 ano sem passar e também não fui. Aí eu não preguei com o meu vizinho porque toda vez que eu passava por ele, ele olhava para mim e não falava nada. Então, não preguei para ele. Eu não fui para a igreja quando chovia porque eu tinha medo da pneumonia. Então, Deus, Ele não quer que nós nos justifiquemos. Ele sabe quando você pode fazer e não faz porque não quer. E Ele sabe quando você não pode fazer e não faz porque não pode.
Eu dei um exemplo outro dia aqui, que eu estava um domingo aqui de fralda, mas eu vim para a igreja. Você lembra do domingo? Lembra? Agora, em que eu sou melhor do que a minha esposa, do que a irmã Ana? Nada. Nada. Eu só fiz um esforço. E diante de Deus, Deus anotou lá. Camarada de fralda, mas foi. Eu quero a minha casa com Deus. Então, o meu esforço é importante. Quando eu não me esforço, eu não ganho. Simples assim. A gente precisa ganhar a fé com Deus. 26. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou para os outros empregados e disse: Tire dele o dinheiro e dei ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Irmãos, tem coisa que se eu não fizer, Deus vai colocar outro no lugar para fazer. Meu amor, quantas vezes já me deu vontade de escutar o dólar? Um bocado. Umas 10. Acho que mais. Você acha que eu não deu vontade, em momentos de dificuldade, da gente? Vamos se despedir do povo, vamos embora. Não tem aquela fase que está tudo dando errado, você vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Não tem aquela fase? Vamos embora. Aí a gente para. Caramba, se eu for, eu estou obedecendo a vontade de Deus. Se a gente for embora, Deus pode levantar alguém para botar aqui, no lugar da gente, tranquilamente. E pessoas muito melhores. Agora, o boleto para a gente, que abre mão da obra de Deus, para fazer o que a gente quer, vai chegar. E na hora que chegar, não adianta oração, jejum, andar de joelho, fazer o que quiser fazer, Deus não vai tirar a gente do processo. E quem colocou a gente no processo foi a gente mesmo. Então, por isso que tem pessoas que estão passando por certas situações. O pastor já orou, sei quem já orou, já jejuou, já fez não sei o quê. Poxa, por que não saiu? Por que não resolveu? A pessoa falou, porque quem se colocou naquela situação foi aquela pessoa. Você está entendendo? Está difícil. Então, tem pessoas que a gente conhece, você conhece, que só vive se perguntando, não sei por que Deus não resolve isso na minha vida. Poxa, como assim? Você vai por onde? Não, já faço. Como assim? A Bíblia diz que, por mais que a gente faça, seja considerado no céu inútil. Por que, por mais que a gente faça, nós precisamos ser considerados no céu inútil? Porque quem fez mais? Jesus ou ele? Jesus. É porque esse versículo está dizendo o seguinte: nós nunca atingimos o nosso limite máximo de capacidade para trabalhar para Deus. Quando a gente chega num determinado limite, a gente acha que está fazendo muito. Você entendeu? Quando a gente nunca atinge a nossa máxima de trabalhar para Jesus. Quando a gente faz uma determinada situação, já faz demais. Já faz um monte. A gente nunca faz. Eu nunca fiz. Muito para Deus? Não. Sabe o que os irmãos que vieram sábado disseram? Meu Deus. A gente não fez nada. Como assim? A gente não fez nada. Não era para a gente ter trazido mais pessoas, era para a gente ter alcançado mais gente, era para a gente ter orado mais para poder vir para cá. Não, vocês estão arrependidos de ter vindo? Não digo que a gente vem mais vezes, mas a gente vai fazer melhor, porque a gente fez agora foi pouco. Como assim foi pouco? Mas eles saíram daqui com a consciência que eles fizeram pouco. Você conversa com qualquer um deles, a gente foi para servir. Quando foi? Mas a gente serviu pouco. Glória a Deus. Você tem noção que é servir pouco? Fazer uma turma daquela onde só o ônibus custou 2.000 contos. Aí eu aqui, quando eu prego uma sexta-feira, um domingo, 2 vezes no domingo, uma sexta-feira, acho que estou fazendo demais, estou fazendo além do que eu posso. Tá não, filho. Tá não, eu já estou indo 3 vezes durante a semana no culto. Estou fazendo muito. Tá não. Tá não. Nunca pensei isso. Você está fazendo o mínimo.
Aí a gente chega diante de Deus e Jesus, eu quero aquela bênção, viu? O Senhor me dá. Afinal de contas, o Senhor tem uma dívida comigo, que eu ando sempre na igreja, eu estou sempre na sexta-feira, eu estou sempre no domingo, certo? Mas quando você está no culto, na quarta, no domingo, na sexta, você se entrega para Jesus o quanto ele se entregou por você na cruz? Não. Como é que você quer? Está entendendo? Aí tem gente que diz a mim que não recebe bênção, então não sei quanto tempo vem para a igreja, não recebe bênção. Eu tenho 300 perguntas para perguntar, mas eu não quero perguntar para não ofender. Infelizmente, nós somos assim. Damos pouco, achamos que damos muito e achamos que Jesus está devendo a gente por aquilo que a gente faz. A gente é assim. Não tem muito a ver com o tema não, mas tem, né? Porque Deus deu, quando repreendeu o servo, deu outro e disse, quanto mais tempo. Eu sabia que a senhora ia perguntar isso. Tinha certeza. Então, por que ele respondeu isso? O servo que recebeu 5, recebeu o máximo. E deu conta do máximo. Se ele deu conta do máximo, ele vai receber mais. Porque sabe-se que ele tem condições de dar ainda mais do que Deus. Por isso que recebeu mais. Aí também, pastor, se refere ao galardão. 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 Quem não entendeu isso que eu falei agora? Todo mundo entendeu? Que bom, agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho dessa coisa, entendeu? Por exemplo, quem mais vai ser cobrado diante de Deus dessas pessoas que estão aqui? Igual que eu faço. Exatamente. Então, de quem mais? A quem mais é dado, mais é cobrado. Aí eu vejo pessoas Eu dizendo, não serve inútil. Mas o servo minuto não esqueça que ele vai para onde tem ranger de dentro, viu? aí eu vejo pessoas, sabe? Eu estou cansado de ver pessoas nas redes sociais, principalmente que eu conheço. Quem é que quer ser pastor? Quem é que quer ser o evangelista? Meu amigo, você é doido. Ser pastor é prestar conta a Deus da vida daquelas pessoas que ele cuida. Eu vou ter dificuldade de prestar conta da minha. Da vida dos outros. Tem futuro um negócio desse? Tem não, filho. Receber. O senhor vai receber um grande galardão no céu. E eu sei lá, a luta para chegar lá ainda tem antes de receber o galardão, tem a luta para chegar lá. Tentações são intensas, as setas são intensas, as guerras são intensas. E eu estou brincando com você para chegar lá. Agora quando chegar lá, eu vou ser cobrado mais. Qual é o futuro disso? Não é futuro, sim, porque o Senhor está servindo a Deus e está levando pessoas junto com ele. Não, O Senhor mas vai quando ser eu- cobrado mais, mas também vai receber mais. Quando eu era missionário, eu dava fruto do mesmo jeito. Não, talvez o Senhor dava fruto como missionário. Aí cada um seu talento. O Senhor está como pastor, então o Senhor vai dar fruto como pastor. O Senhor cuidou de ovelha, então é outra coisa, é outro talento. É com a mesma coisa que o senhor dizer, eu mudei de carro, agora esse carro me aguenta mais caro, eu boto mais peso. Não, o que, meu filho? Mudou, o carro vai aumentar o peso. O peso aumenta, mas a responsabilidade aumenta também. O Senhor vai receber por aquilo que o Senhor está trabalhando. Mas o esforço é maior, a entrega é maior, a luta é maior, a situação é maior, tudo aumenta. É a mesma coisa de você morar numa casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Aí você quer fazer uma casa maior, vai fazer uma casa com 6 quartos, 5 banheiros. Mas a casa está maior, e o trabalho? Multiplicou, gente. A coisa ficou mais pesada. A irmã queria fazer uma pergunta. Essa parábola, a gente tem que usar só para o meio espiritual, né? Assim, né? Os talentos, porque eu já vi gente usar também, assim, questão das riquezas materiais. Não, ela não tem a ver com riquezas materiais, não. Tem outras parábolas na Bíblia que se referem a riquezas materiais. Tem pessoas que fazem essa adaptação? Tem. Mas o foco dela não é isso. O foco dela é a capacidade que cada um de nós temos de servir ao reino. Eu já vi gente dizer assim que a pessoa rica, quanto mais rico, Deus vai abençoando ela ser mais rico. Cabe também, porque a quem Não. tem é dado. Se o camarada tem muito, a procedência dele é crescer mais. Sim, mas o que ela está perguntando é se isso aí, e que quando Jesus falou isso, tem a ver com riquezas materiais. Não tem. Entendeu? Não tem. Tem a ver com servir. Tem a ver com servir. E ser fiel, né? Repare que ele disse servo bom e fiel. E pronto, vamos supor que essas pessoas que receberam mais de Deus, vamos supor que
eclesiasticamente, for o pastor. Ok? O pastor recebeu mais de Deus. Ok? Mas, se eu receber mais de Deus, não significa que eu subi de nível. Significa que eu cresci. Porque a quem mais se dá, assim, a você é mais exigido. Consequentemente, é preciso servir mais do que ser servido. Quem é que prega mais aqui? Quem é que canta mais? Quem é que fala mais no microfone? E quem é que recebe mais? Não sei. Ou seja, se faltar qualquer um, não se preocupe não, pastor. Se faltar o cantor, não se preocupe não, pastor. Se faltar quem ensina, se preocupe não, pastor. O coitado do pastor tem que estar pronto para toda hora, para todo serviço, para tudo que for fazer, tudo. Por isso que ele é pastor. Sim, a exigência é muito maior, o peso é muito maior. A carga é muito maior. E a oração? Eu tenho passado 6, 7, 8 madrugadas acordado, ou lendo a Bíblia ou orando. E muitas vezes o resultado que a gente espera não vem. Aí eu tenho que não me entristecer. Manter o nível do espírito ativo, acreditando. Você acha que é fácil? Mas só que o resultado vem. Às vezes o seu foco vem que não vem. Mas o reino de Deus está trabalhando e a gente não vê. O que é que eu estou falando com isso? A gente precisa dar as mãos para todo mundo se ajudar. Ok, se faltar um irmão e tiver alguém que vai precisar fazer, o pastor tem que estar pronto para fazer. Mas o irmão também tem que estar pronto para fazer. Não é só o pastor, não. Você está louco, entendeu? A irmã também tem. Entendeu? Não é só o pastor, não espere só para o pastor, não. Minha esposa ficou rouca. A irmã Quitéria não estava escalada para ensinar as crianças. Mas suponhamos, a irmã Quitéria não estava aqui, a minha esposa estava rouca e não podia falar. A gente vai chegar a um nível, não, mas se preocupe não. Tem a Josefa Pedro ali que vai dar aula para as crianças hoje. Mas como assim? Isso é dado no mundo, todo mundo está pronto para servir, todo mundo está preparado para servir. A irmã que veio preparar a comida não se sentiu muito bem. Irmãos, faltou alguém preparar a comida aqui, a irmã não está bem, manda aí alguém. Aí não, foi aqui para fazer. A gente ainda não está no nível de dizer, não, se eu não fizer, fulano faz. Mas a gente precisa lutar para chegar nesse nível. Entendeu? E também fala que cada dom é essencial na casa do Senhor. Tanto aquele que tem 5, como aquele que tem 2, como aquele que tem 1. É essencial na casa do Senhor. Não fala só de servir e ser fiel, mas fala também assim, que juntos, todos juntos, eles se complementam. Eu posso ter só um dom, mas se aquele dom, se eu não exercer aquele dom, vai ficar uma brecha ali naquela, fica uma brecha. Aí eu lembro do testemunho de um pastor, que disse que a irmã que limpava o templo, ela, toda vez que limpava o templo, enquanto ela estava limpando, cada cadeira que ela limpava, ela orava. Cada cadeira que ela limpava, ela orava. E à noite, quando ela ia para o culto, ela ficava intercedendo para que almas se salvassem. E aquilo incomodava o pastor, porque a irmã intercedia. E o pastor pediu para a irmã deixar de interceder. A irmã ficou triste, mas ela obedeceu ao pastor. E o tempo foi se passando, e nunca mais se converteu almas ali. Uma alma sequer não se converteu. O pastor achava que a conversão das almas era por causa dele, por causa da pregação dele. Que todo domingo tinha pessoas lá e se convertia. Aí o pastor foi orar para saber o que era que estava acontecendo com a igreja, que a igreja estava caindo. Aí ele disse, aquela irmã que intercedia, que você mandou ela parar de interceder, é a causa do problema. Aí lá vai o pastor chamar a irmã para continuar o serviço dela. Então, por causa de uma irmã, a igreja era sustentada. Por causa das orações de uma irmã. Da intercessão. Aquela irmã que ficava no culto, que incomodava o pastor porque ficava intercedendo. Eu sou capaz de dizer para vocês que se não tivesse ficado aquele grupo intercedendo, aquela alma não tinha se convertido. Aquele pessoal vinha com o grupo de intercessão. E começaram a interceder no minuto que chegaram, ao minuto que foi embora. Rapaz, é uma guerra muito espiritual com a alma se converter. A gente precisa entender isso. Não, se eu não for, eu vou fazer falta não, quem diz. Você já pensou se a Piane diz assim, eu hoje vou lá na igreja? Aí a gente chega aqui e a igreja está toda bagunçada. Então assim, é um serviço que ninguém vê, mas Deus, e como é importante, né?
A gente acha que acontece tudo, mas se ela disser assim, eu não vou hoje, a gente chega aqui e vai ter que correr para fazer rápido, antes que o povo comece a chegar. E aí? Você É importante ou não é o você não serviço tem dele? noção, você não tem noção da importância da salinha das crianças, da recepção, é muito importante. Se eu pudesse, eu tenho certeza que chegar esse dia, deixar o teclado de lado, agendar um irmão para preparar, outro irmão para dirigir, e eu vou ficar na recepção, faço questão. Faço questão. Porque a gente, eu não sou melhor que vocês, né? Vocês são melhor que eu. Agora, se a gente pegar essa mentalidade, a igreja aqui vai crescer absurdamente. O assunto não é esse, então o seu caso para a gente, como a gente recepcionar as pessoas. A gente já faz uma recepção muito magra, aí precisamos, né? Bem magrinho, né? Não é isso? Aí Mas, precisamos pastor, assim, quem fica na recepção para receber as pessoas? Aí quando o povo chega, não olha nem para quem está ali na recepção. Foi isso que eu quis falar, mas mais Eu tenho quem chega na igreja tem que cumprimentar quem está ali, né? Para entrar para ser. Aquelas pessoas que são estranhas, que nunca entrou na igreja, você é novato aqui, seu sim. Como é o seu nome? Quem está na recepção aqui? Tem aquele nome aqui? Aí vai lá, senta aqui por aqui, vai, fica por aí. Aí pega aquele nome que pegou daquela pessoa e chega lá, pastor. Depois ali o senhor vai chamar aquela pessoa, pegou o nome daquela pessoa e tudo. Não é isso? E eu assisti, fui numa igreja, assim, minha irmã, a igreja que a minha irmã frequenta. Quando eu cheguei na igreja, o porteiro que me disse que eu fiquei na recepção, né? Aí minha irmã entrou, que não era acostumada, né? E quando eu cheguei, assim, era novata aqui, não sou senhora. Como é o nome da senhora? Nezinha, ele aqui procurou aquele papel. Com a caneta e um papel ali, né? Nezinha. Tudo bem, senta aqui. Eu me sentei lá no canto e fiquei ali, né? Ele aqui entrou, chegou lá e entregou aquele papel com aquele nome escrito para tudo, lá. Dei um pedaço, né? Ele fez a fala que disse aqui, tem gente na vata, chegou uma pessoa aqui para reconhecer a gente. Aí, fica de pé, dona Nezinha aí, que chegou agora que sai malvada. Como é que a igreja recebe os nossos convidados? Todo mundo só levantou, eu fiquei de pé ali, tem que dar não, todo mundo vê que era eu, né? Eu fiquei assim, tá vendo aí? Olha, a senhora tem que ser bem assim, bem organizadazinha assim, todo mundo tem que fazer assim, mas... A gente chega lá, Aí tem que fazer isso. É verdade. Olha aí uma recepcionista. Não, mas vai. Qualquer coisa que eu tô pra fazer, né? se eu puder, se eu souber, eu faço. Agora, porque eu fico me arrastando, mas no dia que eu não estiver me arrastando, eu faço também. No dia que eu não estiver me arrastando, eu tenho. Mas aí é onde a gente pode fazer a diferença. E nem responde. É. Na sexta-feira passada, que nem estava vendo que iam botar ele no mar, ele viu o puta adoeci. É, fugiu da raia. Não foi nada. Esse pegada não deu dinheiro, não. Aqui, eu nunca cheguei nessa porta porque eu não parar a paz do Senhor. Né, pastor? E tem gente que olha pra mim e mas eu não ligo, eu passo e vou embora. Claro que aqueles que respondem também, eu não respondem. Mas, irmãos, a gente está aprendendo com a Bíblia o seguinte: independente de quem os outros reagem com você, de como reagem. Essa já tem ficado ali na recepção, o povo chega. Você. Não deu conta. Claro. Pensa que a pessoa está ali de brincadeira, nem vendo. Claro que receber as pessoas da igreja é excelente. Da igreja. Da igreja. Meu irmãos, da recepção, seja recepção. Receber o povo da igreja é excelente. Mas mais ainda aqueles que estão vindo e não são evangélicos. Eu nunca esqueço isso. O marido da Nina vem na igreja hoje por um vídeo que ele viu no culto lá. Ele disse que viu como foi abraçado as pessoas, como são recebidas, viu que não viu falsidade, não viu hipocrisia, não viu. E sentiu desejo de ir. Cara, não viu um vídeo, cara. Não viu um vídeo. Você imagina uma recepção de alguém aqui que chega triste, brigou com o marido, discutiu com o filho, aí chega aqui, recebe alguém, vê alguém com um sorriso no rosto, dá um abraço na pessoa e seja bem-vinda, fique à vontade, aqui é sua casa, aqui é sua família, senta aqui. Poxa. Sabe o que eu vou dizer quando sair desse? Não, puxa saco. Mas é isso. Mas é isso que a gente É isso que pode ele tem que ignorar. Ele tem que ignorar isso. Mas sabe qual é o problema da gente? Não. Mas o problema da gente é puxar saco para ele. Mas a gente não pode incomodar-se com isso, né? Mas a gente, irmã Nezinha, minha mãe treme, me diga uma coisa. Se eu fosse deixar de pastorear aqui, porque ele disse que pastor não é pastor com a perna só, tem que ter as duas.
Eu vou deixar de pastorear por causa disso. O problema da gente é que a gente se preocupa com o povo diz, não estou nem aí. É como o irmão fala, a gente não tem que se preocupar com o povo diz, porque se eles se incomodam, sinal que nós estamos sendo luz. Você é sal. Estamos se incomodando, né? É por isso que quando a Josefa disse que a Cidiane não gosta de mim, eu sei que não é ela. É algo que está por trás dela. Ela mesmo falou domingo, não foi? Quando Ela sério me falou domingo, não foi? Porque eu vi falar por trás dela, ela não fala quando ela falou domingo. domingo ela falou uma coisa. No sábado ela falou que me amava. Ela faz que nem a mulher da feira que Não, mas ela quando me encontra é desse jeito. É aquele maior amor. Mas ela ama. Mas Às vezes é que a pessoa não sabe expressar. Ela ama, agora não tem costume com o jeito dela. É assim. Não, é porque eu sei o que é que está por trás dela. É a mesma coisa da Beth. A Beth não me odeia, mas o que está nela me odeia. E eu fico feliz com isso. Eu ia ficar triste se fosse eu assim. Agora eu tô falando dela, porque ela é minha comadre, né? Eu gosto dela. Mas a nossa ficar por trás da comadre Cidinha é a vida toda com todo mundo. Porque na presença é amor, minha filha, minha queridinha. E quando chegar lá em cima diz. Mas aqui é isso, aqui daqui não. Mas assim, quando a pessoa sem motivo lhe odeia, tenha certeza. Você está incomodando. Se você não incomodar, irmão, então. mas tem que todo mundo se Eu vejo uma irmã. Eu vejo uma irmã. fazer a parceria, se organizar é muito bom. Quando a pessoa não É tem. porque não é aquela pessoa, é uma coisa que está ali atrás Tá por daquela trás. pessoa para não chegar. A pessoa vai procurar falar mal de você. Ela não encontra, ela vai fazer que você tá gordo, tá magro, tá com cabelo assim, cabelo assado. Tá. Vamos procurar alguma coisa para Porque esquecer vamos você. falar. É normal isso. Muito normal. Você A pensa gente que. não pode se deixar aquilo E outra coisa, repetir. quando não acontecer isso de pessoas que você conhece na igreja, vai vir de familiares, primos, sobrinhos, vizinhos, parentes. Mas vai porque o diabo vai usar quem para perturbar você? Entenda isso, pelo amor de Deus. O diabo tem que fazer a função do diabo, senão ele não é diabo. Entendeu? Mas não sei porque o diabo me perturba tanto, porque você é crente, está fazendo diferença, você é sal. Se você fosse açúcar, é muita formiga perto de você, sendo você é gente boa. Mas você é sal, aí você incomoda, é normal. O Léo não gosta do senhor, não, Gaju. Entra na filha. Problema. E a gente tem inimigo, eu também tenho. Eu só não posso odiar meus inimigos. Mas eu tenho. Normal. Aí eu deixo ir. Aí eu já percebi que tudo estava para a igreja. Pastor, Fulano está o falando mal inimigo de mim. trabalha mesmo de um jeito que é para tirar todo mundo da igreja mesmo. Exatamente. Irmão. Porque no dia daquele sábado da sexta básica, quase ninguém da igreja que não seja básica, só os que não estão na igreja. Eu percebi isso também. Olha, irmão Josefa, não é por isso que na sexta eu já avisei isso aí. Se não ganhar, eu ganhar, e aí não tem nada a Não, ver. mas gente, quem não ganhou, que não é da igreja, só foi a irmã Nezinha, a irmã Quitéria e a Ana. A Marisa. A O que eu vi que só ganhou quem está na igreja foi eu. Marisa, E a Piene ganhou. a senhora, Piene. a senhora também Não ganhou. ganhou. A Bia foi pegar, mas foi a da mina que ela ficou com vergonha. Ela mandou eu, digo, não, Eu foi pensei a que tinha Bia. sido tu. Foi não, foi a da A família de Deus podiam ganhar. A família de quem? Era aquele que tu sabia, ela era. Foi. A família de quem? Da Dona Silva ali, da Severina. Fez o quê? Tudo ganharam. Foi aquele povo lá de cima. Menina, parece que só. Ainda bem que quem estava com a ficha era o pastor de fora, né? Que não conhecia ninguém daqui, né? Eu vou embora daquela igreja. Não, eu já sabendo disso. Na sexta-feira eu já avisei, né? Olha, não tem nada a ver com isso. Tudo foi dado por ele, doado por ele. A sustinha foi preparada por eles. Tudo. A gente não fez alguma coisa? Nada. Ela se ofereceu para fazer a comida do pessoal que vinha. Disse, não, a gente quer trazer tudo pronto. Eu não fico chateada, não. Graças a Deus. Não, mas essa linha de Chegar pra mim, pensamento... tudo bem, mas se não Mas chegar... essa linha de pensamento existe. Não, mas às vezes o cara está precisando, ele diz, rapaz, o outro ganhou, não ganhei. Essa linha de pensamento É o que eu existe. tô falando, né? Que é coisa do inimigo. Se tava na igreja, nem ganhou. Agora, veja, se vocês que estão aqui, todo mundo tivesse ganhado, iam dizer o quê? Ganharam porque gosta de estar lá, porque não sabe do pastor, todo culto. Ia falar do mesmo jeito, né, Ele pai? dizia, o cara já tinha sido combinado. É, já tinha sido combinado. Quanto era que tinha aqui dentro? Ou seja, você de qualquer forma, de uma forma ou de outra, você vai agradar a todo mundo. Quando tava duas pessoas que estavam aqui dentro. Vamos começar a andar lá nos cultos todo mundo, e quem é do pastor ganha. Toda vez vai ganhar. As pessoas são pessoas. Eu digo sempre isso, o problema é que são pessoas.
Mas, irmãos, a intenção deles virem fazer isso é plantar uma semente, entendeu? É fazer algo para a comunidade, para que a comunidade venha ouvir a palavra. Então, assim, a semente foi plantada. Agora, se caiu em boa terra, se caiu na pedra, na beira do caminho, aí é outra coisa, a gente não sabe, né? Mas a semente foi lançada. Quem vai colher essa semente ninguém. Caiu na terra do interesse. Então, assim, mas quem vai perder, irmão Quitéria? Quem vai perder é quem não tem a boa terra, né? O vento sobrou. Então, as pessoas estão fazendo, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que é trazer benefício para a comunidade. Agora, assim, claro, como o pastor estava contando, né? De lá, de Sete Casa. Ou de Rosa. A pessoa não, só vai quando tem alguma coisa. Quando viram os carros chegar lá, correram, tomaram banho, 10 minutos estavam na igreja. 10 minutos estava na igreja. Porque sabia que era povo diferente, imaginaram, vai ter alguma coisa. Aquele é o culto de Jesus. O culto de Jesus não pregava, você já viu o pastor dizendo aqui, que era para muitas pessoas. Por quê? Por causa da comida. Muitos Eu disse que não sai de hoje, né? Um negócio. Já é nova ideia. Deixa a última parábola para a próxima semana. É 9h30. A gente parou aonde? Falta só a última parábola. Vamos ver se a gente termina em 10 minutos. Vai estar com gente, eu vou dizer. Vamos lá. Ó. 31, né assim? Quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venha e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu continuar ou parar? Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos a nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição, a maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro, não me receberam em sua casa, estava sem roupa, não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Meus irmãos, para resumir, que isso aqui é bem compacto. Quando Jesus separa uns para a direita e outros para a esquerda, quem são estes? Quem são esses? Quem são esses? Quem são os que ficaram na esquerda e quem são os que ficaram na direita? Eu acho que
já disse, eles não salvos e o testemunho não salvos. Ok, não salvos, mas quem são esses não salvos? São aqueles que nunca aceitaram Jesus? Ou aqueles que estão na igreja e nunca aceitaram Jesus? Que estão na igreja e nunca aceitaram Jesus. Muito bem. Porque tem gente que acha que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que nunca confessaram Jesus e estão à esquerda. Né? Não são aqueles que estão. Eu mesmo pensava assim. Não. Aqui fala só dos que estão na igreja. Só estão na igreja. Ok, entenda. O texto diz que não significa que aqueles que não aceitaram Jesus não vão estar à esquerda. Mas isso aqui se refere a isso. Entendeu? Exatamente. Exatamente. É uma sequência de ilustrações que resumem-se numa só situação. Então, aquelas pessoas que aparentam que estão servindo a Jesus, mas vêem um faminto com fome, dos pequeninos, dos crentes, mas não querem ajudar. Vêem um sargento com sede, mas não quer ajudar. O camarada foi preso injustamente, e a gente sabe, a gente não quer visitar, não quer defender, não quer buscar meio de socorrer. A gente não quer, não, deixa lá, Deus vai fazer algo por ele, mas eu posso fazer e não faço. Mas estou ali na igreja, dizendo que sirva a Deus, mas tem uma vida que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Só aparenta. Eu vou estar na esquerda. Vocês estão entendendo? Está difícil? Está difícil? Está difícil, mano? Tá bem? Esses que vão estar na esquerda vão ser salvos? Não. São aqueles que estão dentro da igreja, parece que servem, parece que são crentes, parece, mas nunca viram com fome e deram de comer. Um dos pequenos, não está falando do lado de fora do mundo, não. Dentro da igreja. Nunca viram alguém com sede e deram de beber. Nunca viram alguém nu que foi vestido. Nunca fizeram nada disso. Mas estavam na igreja, parecendo que estavam servindo, parecendo que estavam adorando, parecendo que estavam cultuando. Entendeu? Mas não. Quando chegar nessa hora, é quando Jesus vai separar o joio do trigo. Entendeu? Então, para resumir, para não se aprofundar demais, é isso. Vocês entenderam o capítulo 25? Amém. Quem falou mais foi o Morenilson, eu esperava que ele falasse para 10 minutos. Não, mas falou muito. Alô, a senhora falou. Fala um bocado. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Na Bíblia fala sempre o filho do homem. Certo. O filho do homem. O homem não é Deus, Quando Jesus se refere a Deus. né? É. Porque a gente estava lendo, é uma coisa dessa, porque em várias coisas tem, né? Falando. Aí uma pessoa falou que disse que não. Que Deus não é homem. Não pode se referir a Deus como homem. Ok. Quando Jesus dizia filho do homem, ele estava dizendo filho do homem, Deus. Que se fez homem, Jesus. Eu sou filho do homem, Deus, e se fez homem, Jesus. Jesus, Deus e o Espírito Santo, os três não são um? Então, tá dizendo, eu sou filho do homem que me fez homem. Eu sou Jesus, filho do homem. Mas eu sou o homem, o Deus que se fez homem, o homem que é Deus. Essa pessoa disse que é feito. Falou isso pra mim. Aí eu falei, não, porque se é o filho do homem, quem é o homem? O homem pode ser Deus, Mas se refere a Deus. né? Você pode substituir a palavra homem por Deus, que é Deus. Depois essa pessoa não é. Porque ele é ignorante. Ignorante no tema, né? Quando a Bíblia se refere ao filho do homem, ele está se referindo a Jesus. Vamos. Hoje está um pouquinho mais longo, né? Vamos orar? Amém. Amanhã é a quinta do Jejum. Bia, vai jejuar. E a gente vai já pode dar ninguém comida não. É 2. Não, e foi quinta e quinta agora que passou. Vocês têm que jejuar, gente. Eu me levantei, né? Aí fiz um cuscuzinho, tomei uma carninha, sentei. E a Lara ligou e disse, tá fazendo o que eu disse comendo? Ela disse, você não tá jejuando? Eita, meu Deus, esqueci. É por isso que eu botei o Ah, não é café. porque tu não me lembrou, né? Disse, nem eu me lembrou. Eu digo, não é porque tu não me lembrou. Ela disse, eu sabia. Eu disse, mas que nada não, meu Deus, me perdoe, mas eu vou continuar fazendo hoje. Foi por isso que eu botei o café. Mas é, continua a hora de terminar de jejum. Eu tava, mas mesmo que você não faça jejum, participe do culto online. Sempre é bom. Não, mas eu participei. Sempre é bom. Vamos orar, irmão. Não, eu Quem é que participei. está jejuando? Eu tô. Eu não estou daqui. Agora quinta não, eu tava. Eu só não jejuei nesse dia porque
O inimigo me atrapalhou. Eu volto, foi bonitão. Eu não deixei nem um dia, mas só que na hora, toda quinta-feira, tem que chegar uma coisa para me atrapalhar, querer me atrapalhar, mas não me atrapalha. Eu assisto na cozinha, eu assisto na sala, assisto lá no lavador, o telefone na mão. Não, só teve uma vez que eu não assisti a live. Na hora que pode que chega uma mulher, eu assisto a live. Pronto, não saiu mais nunca. Aí Terminou a ela live. eu botar na live pra ela assistir também. Ela tava lá. Toda quinta é assim, toda quinta eu não preciso não, quando tá perto da... Do horário. Sim, aí é de aparecer qualquer uma coisa que é pra me tirar atenção. E é o telefone, tu liga lá de Curitiba, tu liga da Canoa, aí eu já aí escrevo, tô na live. Pronto, ele não liga mais. Muito bem. Maravilha, meu irmão. Desse jeito. Vamos orar? Diga na hora aí, glória a Deus. Venha, olha aí. Vamos orar pela José Fagama, por causa dela. Agora que nós todos estamos com essa vida, né? Pela Pierre, que Vocês estão repreendidos aqui, ele está tudo bom. chega depois, mas chega. Quer dizer que ele está para dormir, ele vai reconhecendo. Aqui só eu vou botar de cara para dormir. Da garra do sono. Vocês estão lembrados que sexta-feira a gente combinou de. Eu lembrei. A irmã, parece que aqui era Maria. Falar uma coisa, ler uma coisa. Alguém se prometeu. Ela nem vai estar. Alguém se prometeu. Tá bom, né? Irmã, a senhora está lembrada, né? A senhora está lembrada? Sexta-feira eu não vi, não. Não, domingo. A senhora combinou domingo? Lembra ela, Bia? Lembra agora? Teve mais pessoas que eu não estou lembrado quem foi, mas está anotado. Eu não lembro dizer. Hã? Eu não lembro dizer. Ah, antes sim. Estava com uma pergunta oportunidade. Uma ideia, a senhora está engatilhada também. Mas eu não tava não. Certo, mas eu estou perguntando agora. Então vai ficar engatilhada, não vai? Pra ler o versículo. Vai falar sobre o casamento. Minha esposa está melhorando da garganta, olha aí. Pai amado, Santo Poderoso, te agradecendo, Senhor, por esta reunião, por esse estudo, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão da tua palavra, Pai, e que nos ajude a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Abençoa cada um dos irmãos aqui, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos lembre, Deus, de que temos um talento que o Senhor nos deu e que não venhamos enterrar esse talento, mas venhamos desenvolver para a glória do teu reino, Pai. Espere cada um para as suas casas, Senhor, com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A partir do 26 vai ser processo da Pedro, vai negar Jesus. Tem muita coisa. A partir do 26 é o processo da crucificação e morte. Pelo amor de Deus, agradeço a Jesus, a Deus por salvação e Espírito Santo, que tudo você na sua casa, na sua família. E quem vem sexta, domingo, diz. Amém. Você tinha se dado, né? Tinha caído aí. A boneca desmaiou. Vamos ver. O milho perdido naquela hora, mas não pode me dizer da roça, não. Eu não sei, não. Você deu uma olhada na cozinhada. Agora do dia eu não sei. Vai, agora se eu soubesse Porque eu já vou da dar roça, pra manda ali. se eu soubesse da roça, eu não ia ter. Mas cadê? Eu comi também, eu quero. Só que bem ouvido, cara lá.